Olá, pessoal. Esta é mais uma edição do Virando a Página e esta é uma edição especial neste 1º de maio, que se comemora o Dia do Trabalho, do Trabalhador e de toda a classe trabalhadora no mundo inteiro. Nesta edição do Virando a Página, eu estou recebendo muito honrado o Dr. Marcelo Pedroso Goulart, que é ex-promotor de justiça, mestre em Direito pela Unesp, e é com ele, meu colega, amigo e compadre Marcelo Goulart, que nós vamos conversar nessa edição do Virando a Página sobre direitos, sobre trabalho e educação. Muito boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, Antônio Alberto. É um prazer aqui conversar com você e com todos os seguidores aí do Virando a Página. Muito bem. Doutor, nesse 1º de maio, a gente está aí em plena pandemia e parece que, infelizmente, no caso do Brasil, nós estaremos atingindo nas próximas 2 semanas o pico da doença Covid-19. Portanto, é um cenário bastante preocupante. Estamos todos, ou a maioria de todos, confinados em casa e aí com muita incerteza sobre o que virá pela frente. Não bastasse isso, a gente tem uma crise econômica que já vem de algum tempo e que vem sendo agravada, ao meu ver, por esse governo com políticas neoliberais e recessivas. E temos também no país uma crise política e de governabilidade. Portanto, o cenário brasileiro ele é um cenário, a meu ver, difícil, né? E ele exige uma abordagem assim intercruzada dessas instâncias econômica, social, trabalhista, sanitária, ambiental, né? É um momento assim de muita preocupação, coisa que há alguns anos atrás nós não tínhamos no horizonte, não estava na nossa rota, né? Como é que o senhor, como promotor de justiça que militou no Ministério Público por mais de 30 anos, foi o promotor, aliás, um destacado promotor do meio ambiente, que tem uma luta política intensa também na área de defesa dos direitos dos trabalhadores, foi pioneiro naquela luta quando entrou em vigor a Constituição Paulista, que garantiu o transporte dos trabalhadores rurais em ônibus. Eles eram até então transportados em pau de arara, né? Aquilo era um sonho que, pelo menos na região, o senhor foi um dos pioneiros na luta pela efetivação daquele direito, portanto, tem uma história, uma tradição de luta em defesa dos trabalhadores da classe trabalhadora. Como é que o senhor, com essa sua visão, sobretudo com a sua experiência, o seu conjunto de ações e de luta que o senhor tocou ao longo da vida, como é que o senhor está vendo este momento, doutor? O cenário ele é trágico, né? Nós já vínhamos de uma crise multidimensional, que era uma crise econômica, uma crise política, uma crise institucional, a crise ambiental, uma crise ética. E agora nós estamos vivendo, além disso tudo, uma crise sanitária que nós não esperávamos, né? O mundo não esperava, o Brasil não esperava e nem estava preparado, né? O mundo e o Brasil não estavam preparados para enfrentá-la, né? O coronavírus é um vírus mortal, né? Letal, e isso tem gerado aí uma expectativa muito grande de todos nós em relação ao que virá, né? O horizonte ainda está encoberto, né? Porque nós não sabemos, né, o que nos espera, né? Então, acho que algumas medidas foram tomadas em nível global e em nível local, né? Em nível nacional, pelos governadores de estados, né? No sentido de trabalhar com o isolamento social, que é a maneira que podemos enfrentar agora, ante a ausência de vacinas, remédios e outras formas de enfrentamento dessa pandemia, né? É a forma que nós temos de proteger a sociedade como um todo, né? Infelizmente, no nível da União, né? Em razão da responsabilidade do nosso presidente da República,
né? Nós estamos encontrando, inclusive, essa dificuldade de articulação de todo o sistema de saúde, né? De todas as medidas de prevenção, que exigiria também a adesão, a colaboração, a cooperação, né? da União, que nós não temos nesse momento, né? Então, no Brasil, nós temos esse agravante, né? Que é justamente a ausência de uma política em sistema único, que seria tão necessário nesse momento, e que a própria Constituição prevê, né, no campo da saúde, através do Sistema Único de Saúde. Portanto, o quadro é trágico, não sabemos o que virá, né? Parece que nós vamos, que aqui no Brasil, enfrentar o pico da pandemia nas próximas semanas, né? Nessa semana que entra e nas outras próximas semanas, né? E aguardar. Quer dizer, é muito triste todo dia, né? Olharmos aí os gráficos com aumento exponencial da contaminação pelo vírus e das mortes, né? Eu acho que, em relação a setores da sociedade civil, alguns governos estaduais, as medidas são tomadas, são medidas corretas, com base naquilo que indica, né, as autoridades sanitárias, a ciência nesse momento, né? Mas isso não é unânime no país. E isso é muito perigoso, né? Porque o vírus está, né, indo para todas as partes do planeta e para todas as partes do país. Eu vejo no nosso campo do Ministério Público, né, algumas medidas, iniciativas importantes, né, seja para o enfrentamento da questão da saúde, seja da educação, né. Eu mesmo participei ontem, a convite dos colegas do Estado de São Paulo, do MP de São Paulo, a participar de um grupo que pensará, que está pensando as medidas a serem tomadas para garantir, né, não só a saúde das crianças e adolescentes que vão às escolas, mas também garantir o direito à educação, né, conseguir viabilizar alternativas que possibilitem a proteção da criança, a proteção dos parentes dessas crianças, para que essas crianças e adolescentes não se tornem vetores da doença, né? E, no momento, não podemos pensar em volta às aulas, isso seria um absurdo, né? Mas, ao mesmo tempo, buscar certas garantias do direito à educação. Esse grupo foi formado no final da semana, no início dessa semana, pela Procuradoria-Geral, nos reunimos pela primeira vez ontem, né? E vamos dar sequência na próxima semana à discussão das medidas que o Ministério Público pode tomar nesse campo. Em relação à saúde também, existe um grupo formado, e eu tenho acompanhado pela internet no Ministério Público de São Paulo, que também vai definir ações, né, unificadas em todo o Estado de São Paulo, para que não haja contradições e erro na atuação do Ministério Público nessa causa tão importante do momento. Esse momento de pandemia põe aí a necessidade de discutir essas alternativas, né, de ensino não presencial. Nós sabemos que tanto nível ensino fundamental, quanto segundo grau e terceiro grau, essa questão do ensino à distância é uma questão explosiva, né? Ela tem muito debate, né? Você viu até agora há pouco aquele movimento, a meu ver, estúpido da escola sem partido, propunha o ensino das crianças em casa, né? Quer dizer, assim, foi tanta besteira, né? Olharam tanto para o abismo que o abismo acabou olhando para a gente, né? Querendo fazer ensino à distância, ensino em casa, etc. Qual a sua opinião? Nós temos poucas alternativas, né? Então esse debate está recolocado, né? Eu mesmo lá na universidade vejo, nós estamos debatendo o que fazer, né, diante desse quadro que parece que vai se arrastar até o fim do ano, e alguma coisa tem que ser feita, né?
Qual a sua opinião sobre essa questão do tal ensino à distância? O ensino à distância hoje ele é considerado um tema polêmico, né? É evidente que, em relação ao ensino básico, né, isso é totalmente inviável e prejudica o próprio desenvolvimento da criança e do adolescente, porque a escola é um espaço de socialização a permitir, né, o desenvolvimento adequado da criança e do adolescente, e isso é necessário, não só para a alfabetização, para a apreensão de conhecimentos básicos para a vida de qualquer pessoa, mas também para o processo de desenvolvimento, a socialização, o contato com outras pessoas, né? Da mesma faixa etária ou não, né? O contato com professores, enfim, tudo isso é uma exigência, né? Para o adequado desenvolvimento do ser humano, para que ele chegue na idade madura, podendo exercer plenamente a sua cidadania. Portanto, nós, no ordinário, né, nós não podemos admitir educação à distância no ensino básico, né? Agora, a situação é uma situação extraordinária, e isso está em aberto, né? A maioria critica, a maioria dos educadores, né, critica essa alternativa, mas não sabemos por quanto tempo essa pandemia prosseguirá impedindo, né, a volta às aulas, e, portanto, algumas atividades até podem ser pensadas remotamente. Mas não podemos perder de vista que, no Brasil, né, razão de sua grande desigualdade social, quer dizer, a grande maioria não terá o acesso, né, a essas atividades remotas. Quer dizer, isso também é um prejuízo que se causa à criança e ao adolescente das classes populares, né? A dificuldade de acesso, a ausência de computador em casa, a precariedade de uso de celular para essas atividades, enfim, isso está em debate aí, né, no próprio meio dos educadores, né? E é isso que nós estamos aí agora, na próxima semana, nós vamos ouvir os educadores, aqueles que nas universidades e centros de pesquisa estudam essas questões, né? Que também foram pegos de surpresa pela essa nova situação que vivemos, que, como você bem disse, era inesperada. Bem, doutor, e no município de Ribeirão Preto, né, aqui no âmbito local, o senhor atuou bastante agora, ultimamente, na sua carreira como promotor de justiça, num grupo especializado em educação, né? Que balanço o senhor faz assim, de carências, né, e que propostas o senhor visualiza especificamente para o nosso município, tanto em momento de pandemia quanto no pós-pandemia? Para onde devemos seguir nesse campo da educação aqui dentro de Ribeirão Preto? Olha, pela minha experiência de 2 anos à frente do GEDUC, né, o Grupo Especial de Atuação na área da educação na região de Ribeirão Preto, né, pelo Ministério Público, nós fizemos aí, promovemos audiências públicas, ouvimos interessados, ouvimos, sobretudo, professores, diretores de escolas, né, gestores do ensino, né, que participaram ativamente das audiências públicas que nós promovemos em 2016. Isso ajudou o GEDUC a elaborar o seu programa de atuação e estabelecendo prioridades, né? O grande problema, que é geral, não é só de Ribeirão Preto, mas é também de Ribeirão Preto, é o problema da educação infantil, né? Do acesso à educação infantil, né? Continua sendo um grande problema, porque isso não foi priorizado pelas administrações, então existe uma carência de vagas ainda muito grande, na casa dos milhares, né? E também porque houve, em 1995, né, eu já atuava aqui na área da infância, e por essa razão também atuei como promotor nesse caso, aquela chamada reorganização do ensino, né, o que foi, na verdade, uma imposição, né, para o município, do governo do estado, para o município assumir, né, também o ensino fundamental. Então, isso provocou um desacerto muito grande, quer dizer, o município
teve que assumir parte do ensino fundamental e deixou de investir, né, naquilo que é a prioridade para o município, que é a educação infantil. Nós estamos pagando esse preço no estado de São Paulo e pagando esse preço em Ribeirão, que, em razão da dimensão de Ribeirão, por se tratar de uma grande cidade, né, o impacto disso tudo é muito maior do que numa pequena cidade. Portanto, nós temos que pensar isso, né? A futura administração vai ter que pensar em resolver esse problema, e é possível resolver esse problema, né? Como já discutimos, né, quando eu estava no Ministério Público, tratando dessa questão, né, nós precisaríamos, em Ribeirão Preto, né, de município que assumir essa prioridade, né, e criar, né, o número de vagas suficiente para atender, né, essa demanda, e é possível fazer isso no curto prazo. Acredito que no prazo de 3, 4 anos é possível resolver essa questão da educação infantil no município, desde que não haja, né, o aumento de vagas no ensino fundamental para o município. O Estado tem que assumir a sua responsabilidade, continuar assumindo a sua responsabilidade para o ensino fundamental, e os municípios só poderão aumentar o número de vagas no ensino fundamental depois de resolvido o problema na educação infantil. Então, esse me parece o melhor caminho, não é? Em Ribeirão Preto, o ensino fundamental público, né, é de melhor qualidade do que o ensino que é de responsabilidade das escolas estaduais. Então, precisa haver, né, uma ação conjugada da administração com o Conselho Municipal de Educação, no sentido de exigir do Estado também que melhore a qualidade do ensino nas suas escolas, né? Não só de ensino fundamental, mas também de ensino médio. Nessas escolas foram, nesses últimos anos, sucateadas. Eu cheguei a visitar muitas escolas, né, estaduais, justamente para verificar a qualidade do ensino, e nós verificamos que houve uma diminuição muito grande do número de professores, né? Existe um número muito grande de salas de aula ociosas, né? Isso é muito grave. Então, nós precisamos também exigir, né, a administração com a sua força política, o Conselho Municipal com o seu poder deliberativo em relação à política da educação no município de Ribeirão Preto, exigir, fiscalizar e exigir do Estado que garanta a qualidade de ensino. Uma outra preocupação que nós temos é com a formação dos professores, tá? A necessidade no município de Ribeirão Preto de estabelecer uma formação permanente de qualidade, promovida pelo próprio município, não aí contratando serviços de terceiros, de ONGs, né, para promover esse ensino. Nós temos aqui uma massa crítica muito boa no campo educacional, seja na própria prefeitura, né, através dos seus quadros docentes, seus quadros técnicos, mas também temos a Universidade de São Paulo, que tem um curso de pedagogia muito bom, de qualidade, cujos docentes e pesquisadores se propõem a colaborar com a prefeitura no sentido de melhorar a qualidade de ensino e promover a formação permanente, né, dos professores da rede pública. Isso também é uma necessidade premente, né? Enfim, nós temos uma série de problemas. Hoje, o promotor Naul Felca assumiu o comando do GEDUC desde 2018, quando da minha saída, está aí atuando ativamente no sentido de levar avante o trabalho do Ministério Público, fiscalizando as políticas públicas, buscando induzir as políticas públicas, buscando construir consensos com as administrações da região, municipais da região, no sentido de buscar a melhor solução. Quer dizer, a atuação do Ministério Público hoje ela é uma atuação muito mais preventiva do que judicializada, né? Hoje nós estamos priorizando soluções de consenso, construindo essas soluções junto com a administração, compreendendo também as dificuldades da administração. Quer dizer, um problema como a garantia de acesso à educação infantil em Ribeirão Preto, que tem um déficit no número dos milhares, né?
nós não vamos resolver de um ano para o outro. Então, nós temos que levar em consideração isso tudo. E quando não é possível a negociação, o Ministério Público parte para a judicialização, e essa é uma solução muito ruim, né? É o tudo ou nada, é uma via que é lenta, e nós não alcançamos, muitas vezes, a melhor solução através dessa via. Portanto, o Ministério Público tem apostado muito na negociação com os municípios. Eu me lembro que, quando eu estava no GEDUC, na questão da educação infantil, eu fiz acordo com 90% dos municípios, né? Só 3 municípios da região é que não fizeram acordo com o Ministério Público, né? Ou 2 municípios da região que não fizeram acordo. 3 municípios, Pitangueiras, Ribeirão Preto, acho que Pitangueiras e Ribeirão Preto. Havia uma resistência por parte de Cravinhos, mas o prefeito acabou se conscientizando da necessidade de firmar um acordo com o Ministério Público. Então, houve uma resistência de Ribeirão Preto, uma resistência em Pitangueiras, o que está exigindo, né, o ajuizamento de ações, né, um gasto de energia desnecessário. Muito bem. Doutor Marcelo, nós estamos no limite do tempo aqui, temos de parar por aqui. Eu queria poder contar com as suas intervenções nas próximas edições do Virando a Página. E aí com um tempo mais dilargado, porque nós estamos agora numa edição especial o dia todo, no Dia do Trabalho. Quero agradecer a sua gentileza, a disposição de falar com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade e me coloco à disposição do seu programa para participar dos debates aí que interessam não só ao povo de Ribeirão Preto, mas ao povo da região, né, de todo o Brasil, né? Enfrentamos problemas sérios aqui, né? E, evidentemente, o que acontece em Ribeirão Preto repercute na região e também repercute nacionalmente. Estou à sua disposição. Muito bem, obrigado. Está fazendo quarentena aí, né, doutor? Em casa, né? Ah, sim, isolamento radical, porque eu sou do grupo de risco, na dupla condição de idoso e asmático. Portanto, já estou me preparando psicologicamente para ficar em isolamento pelo menos por um ano. Tá certo. Bom feriado, doutor. A você também, e a todos os seus seguidores. Obrigado. Nesta edição do Virando a Página, recebi muito honrado o doutor Marcelo Pedroso Goulart, a quem eu agradeço pela disposição de vir aqui debater conosco, levantar os problemas que afligem a região e a comunidade de Ribeirão Preto. E agradeço também aos nossos ouvintes, seguidores, a nossa audiência. Espero contar com essa mesma audiência nas próximas edições do Virando a Página. Até lá.